Shalom, queridos! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vós. A nossa reflexão de hoje é: cuidado com o seu coração, porque Deus enxerga o que está dentro dele. Amém? O versículo-chave então está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que vai dizer assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei, pois o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Queridos, eu gosto muito dessa história de Davi. Essa história é muito parecida com muitas das histórias que eu tenho vivido ao longo da minha caminhada cristã com o Senhor. E é diante das batalhas que Davi enfrentou, é diante de como Davi chegou a ser ungido por Deus, que eu encontrei muitas respostas em Deus para aquilo que eu vivia. E muitas forças minhas foram renovadas também, através daquilo que Davi ele viveu. E essa história é muito linda, queridos. O nosso Deus, ele trabalha de uma maneira maravilhosa. Queridos, um Deus que não vê aparência, mas um Deus que olha para o nosso coração, um Deus que é justo. Deus certo dia então rejeita a Saul, que era o rei de Israel, e agora Deus precisa substituir esse rei. E ele vai colocar outro rei no lugar de Saul. Deus podia ter escolhido qualquer outro. Davi era um simples pastor de ovelhas. Davi passava todo o tempo pastoreando as ovelhas do seu pai. Os irmãos de Davi, eles já eram soldados do rei Saul. Eles tinham um porte, eles sabiam lutar em uma guerra, eles sabiam usar uma espada. Em contrapartida, essas não eram as habilidades de Davi. Quem olhava para Davi caminhando pelo vilarejo não dava nada para aquele simples pastor de ovelhas que carregava apenas um cajado para cuidar e proteger das suas ovelhas. Quem diria que esse seria o escolhido de Deus para governar Israel, queridos? Assim, muitas vezes nós nos sentimos tão pequeninos como Davi. A gente se sente tão indiferente dos nossos irmãos que têm porte, que sabem falar bem, que sabem guerrear, que sabem manusear uma espada. A gente pensa que Deus nunca vai olhar para nós, que somos tão simples, que trabalhamos lá no campo, onde ninguém nos vê, onde ninguém está nos enxergando. Como que uma oportunidade pode se abrir para nós? Mas esse Deus é tão tremendo, queridos, que quando Ele quer fazer algo na nossa vida, quando Ele quer entregar algo, quando Ele quer mudar a nossa vida por completo, Ele entra lá no campo sim, Ele vai em busca de nós, Ele manda o profeta bater na nossa casa. Davi não saiu do campo para vir ser ungido, Davi não correu atrás de profeta, Davi não fez propaganda, Davi não tentou se promover com ninguém, mas o Senhor tinha um destino traçado para Davi. E sabe por quê? Porque Deus via em Davi aquilo que o homem não enxergava. Aleluias! Deus via um coração puro, um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração adorador que Deus não encontrou em nenhum dos outros que estavam lá no povo de Israel. O que ele tinha encontrado no coração de Davi. Queridos, não se preocupe com a sua aparência, não se preocupe com o que falam de você, não se preocupe porque lá no campo você não está sendo visto. Sabe por quê? Porque Deus está o tempo inteiro olhando para nós. Deus está o tempo inteiro olhando para o nosso coração, e vai chegar um dia que o Senhor vai te chamar, que Ele vai te escolher e vai dizer: é você que eu quero. Muitas vezes eu me questionei: Senhor, por que eu permaneço no campo? Por que eu permaneço aqui e o Senhor tem chamado a tantos outros? E então o Espírito Santo de Deus começou a me conduzir e a me ensinar, porque é no campo que estão sendo forjados os melhores soldados. É no campo que eu preparo cada soldado para um bom combate. É no campo que você está sendo ensinado.
É no campo que você vai matar os ursos. É no campo que você vai aprender a vencer o leão. É no campo que você está sendo provado para ser aprovado por mim, para o ministério que eu tenho para confiar nas tuas mãos. Então não tenha medo. Campo é lugar de aprendizagem. Campo é lugar de adoração. Campo é lugar de compor hinos, salmos, cânticos de adoração, é lugar de tocar a harpa, é lugar de adorar ao nosso Senhor Jesus. Então o profeta Samuel vai até a casa de Jessé e ele precisa ungir um dos filhos de Jessé a ser o novo rei de Israel. E a ordem do Senhor é: chame todos eles para dentro da casa de Jessé, Samuel, e eu te mostrarei quem é o meu ungido. Então Samuel vai. Quando ele chega na casa de Jessé, ele vai dizer: reúna todos os teus filhos para um sacrifício de adoração ao Senhor. Nós não começaremos o sacrifício até que todos os seus filhos estejam presentes. O primeiro filho que Jessé vai chamar e que entra dentro da casa é Eliabe. O profeta Samuel olha para Eliabe e ao mesmo momento ele olha para o porte, para a aparência de guerreiro, um homem alto, aparência de soldado, assim como o rei Saul também. Saul era o mais alto de todos os soldados. Saul tinha porte, assim também Eliabe tinha. Samuel vai pensar: Deus vai repetir o processo e vai colocar um igual. Mas Samuel vai se errar, porque Deus não repete o processo. Deus, ele sempre vai criar coisas novas e ele sempre vai nos surpreender. Então, quando o profeta Samuel olha e pensa: só pode ser esse homem de porte, esse homem viçoso, que Deus ele vai honrar, que Deus ele vai ungir. Mas então Deus ele vai dizer para Samuel, o versículo que nós lemos: esse Samuel eu rejeitei. Sabe por quê? Porque eu sou um Deus que não olha para a aparência. Vocês olham para o exterior, mas eu, Deus, eu olho para o interior. Eu olho para o coração do homem, e esse, porém, eu já rejeitei. Não foi esse quem eu escolhi. Queridos, nós servimos a um Deus que olha para dentro de nós. Um Deus que olha para o nosso íntimo, um Deus que olha para a nossa alma. Por isso que eu disse: você quer ser escolhido por Deus? Cuide do seu coração, cuide daquilo que você pensa, cuide daquilo que entra dentro da sua mente, cuide daquilo que entra dentro da sua alma. Se purifique, se limpe diante do Senhor. Se você quer ser escolhido por Ele, o homem pode nos enganar, mas Deus não nos engana. Nós podemos nos esconder do homem, queridos. Nós podemos manter uma fachada. Nós podemos usar máscaras no nosso rosto. Podemos disfarçar diante da sociedade, sermos aquilo que nós não somos. E muitas vezes eles não vão descobrir. Eles não conseguem ver o que está aqui dentro de nós. Muitos nos julgam pela aparência. Mas cuidado, porque de Deus nada pode ser escondido. De Deus nada pode estar em oculto, porque Ele conhece. A Bíblia diz que Ele sonda os nossos corações, Ele prescruta todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que está na nossa alma, queridos. O homem olha para a aparência quando ele vai escolher alguém, quando ele vai ungir alguém, mas Deus, ele não olha para a aparência. Deus não é um Deus de aparência. O Deus que nós servimos é um Deus que olha para dentro de nós, para as nossas atitudes, para aquilo que está no nosso coração. E a Bíblia vai nos dizer que a boca fala aquilo que está no nosso coração, que dentro do nosso coração possa conter somente a palavra de Deus, a Bíblia, a mensagem da vida eterna, porque então é essa palavra, é essa mensagem, esse é o som que vai sair da nossa boca também, a palavra de vida eterna. Guarde o seu coração, meu amado e minha amada irmã. Guarde somente nele e dentro dele as coisas do céu, as coisas que vêm do alto. Não busque as coisas da terra, não procure as coisas terrenas, mas busque aquilo que vem do alto. Busque aquilo que vem de Deus, queridos.
e guarde o seu coração, porque chegará o momento que o profeta vai bater na sua porta e vai dizer: chegou a sua vez, você está preparado, você foi escolhido, você está pronto para ser ungido pelo Senhor. Amém, queridos? Um grande abraço, deixa o teu like, até o próximo vídeo.